Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. E se você me permite, eu gostaria de trazer uma palavra da parte do Senhor, para que você pudesse estar meditando e, acima de tudo, tomando posse dela, tá bom? Vamos ler o exemplar da Bíblia Sagrada. Abra aí se você tem, no livro do Apocalipse, ou seja, livro do Descortinar, Revelação, Apocalipse capítulo 3, versículo, glória a Deus. Vamos ler o verso 8 e o 9, que diz: Eu sei das tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são. Mentem, glória a Deus, aleluia. Mentem dele, que eu farei que venha e adore e prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Amém? Mas vamos ter como base somente o verso 8, que é aquilo que o Santo Espírito ministrou ao meu coração, para que eu pudesse hoje trazer para você, tá bom? Vamos orar antes que tudo. Amado Deus, bendito Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, Deus que tudo pode, tudo faz e que tudo vê. Te pedimos ao Senhor perdão de todos os nossos pecados, para que assim nos tornemos dignos, Senhor, de falar da Tua palavra. Fica conosco e fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Sabe, amado, o apóstolo João, ele, orientado por Deus, ele vai ser usado por Deus quando ali estava exilado na ilha de Patmos. E ele vai endereçar 7 cartas a 7 igrejas da Ásia Menor. Igrejas essa que nós já sabemos quem são. E quais seriam essas igrejas? A primeira igreja é a igreja de Éfeso, a segunda igreja é a igreja de Esmirna, a terceira igreja é a igreja de Pérgamo, a quarta igreja é a igreja de Tiatira, a quinta a igreja de Sardes, a sexta Filadélfia e a última a igreja de Laodiceia. Amém? E com esse contexto, o Senhor ele vai dar coordenadas ou orientações aos anjos da igreja, a saber, os pastores daquelas igrejas, para que venha corrigir alguns erros, algumas falhas e, consequentemente, também elogiar, é certo, aquelas que estavam com vida no altar. Bom, trazendo esse contexto aos dias atuais, nós podemos ver que hoje existe igreja para todo tipo de cristão. Existem igrejas que priorizam mais o louvor, que priorizam mais a palavra, que priorizam mais a prosperidade, a teologia da prosperidade. Igreja para todo tipo, igreja para todo tipo de cristão. Bom, mas acerca disso e nesse contexto, eu quero só ver esse texto onde a qual fala que o Senhor pôs uma porta aberta, a qual ninguém poderia fechar. E mesmo tendo pouca força, não negastes o meu nome. Ou seja, primeiro, a porta só estará aberta para quem não nega ao Senhor. Porque tem muita gente que se diz cristão, que se diz servo e serva do Senhor, mas as atitudes não condiz com o que eles falam, entendeu? E eu falo acerca de testemunho, porque o importante não é pregar, o importante não é cantar, o importante é que a minha vida seja um testemunho claro. O apóstolo Paulo, ele vai escrever dizendo que nós somos a carta que o mundo precisa ler. A minha vida, o meu caráter, as minhas
atitudes. Entendeu agora? Então, quando ele vai falar, dizendo, olha, conheço as tuas obras, eu sei as tuas obras, eu sei quem é você, é o Senhor dizendo a priori, olha, eu sei as tuas obras. Obras a gente pode identificar como labuta, trabalho. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58 diz, portanto, meus amados, sede firme e constante, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o teu trabalho não é vão no Senhor, ou seja, o Senhor é aquele que, de acordo com o trabalhar de cada um, a obra, o Senhor, ele paga, o Senhor, ele se responsabiliza. Quando o apóstolo Paulo vai orientar o jovem obreiro Timóteo, ele vai dizer, olha, Deus não deu a nós o espírito de timidez, mas o espírito de ousadia. Ele também vai dizer para Timóteo, olha, sofre pois comigo as aflições de um bom soldado. Ele também vai orientar Timóteo, dizendo que a gente não foi chamado para ficar embaraçado com os negócios desta vida. Mas até então, quando eu olho para esse contexto bíblico, eu percebo de que há um Deus preocupado com a obra dele, com o nosso trabalho na obra do Senhor. Porque muitos, mas muitos mesmo, só querem viver sob os holofotes. Mas quem faz a obra nunca é, muitas vezes, lembrado pelo homem, mas sim por Deus. E com tudo isso, quando eu percebo isso, eu vejo um Deus que se responsabiliza e ele contempla tudo acerca da obra do Senhor. Então, quando o Senhor ele vai dizer ou usar o João na ilha de Patmos, dizendo algo bem interessante, eu sei as tuas obras. Há muitos sabem que tem um cargo, mas não trabalha. Mas já tem uns que não tem um cargo, mas trabalha. E bom é que o Senhor conhece quem é quem na obra. Não adianta você querer fazer para agradar o anjo da igreja, o pastor, a pastora ou o teu líder. Mas o bom é quando a gente agrada a Deus. Quando a gente agrada a Deus, aí o que é que o Senhor faz para cada um de nós? Ele coloca uma porta aberta. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E mesmo tendo pouca força, não negastes o meu nome. Que eu acho interessante esse texto, por quê? Porque muitos são fortes, mas já negaram o Senhor. E aqueles que são considerados os fraquinhos, os pequenos, aqueles que muitas vezes ninguém dá nada, aqueles que muitas vezes o homem julga, critica, está lá se arrastando, mas está buscando ao Senhor. Mas já tem alguns, sabe, que se acham tanta coisa. Vivemos num tempo em que muitos vivem de aparência, em que muitos, sabem, estão em cima do muro. Uma hora quer fazer a obra, outra hora não querem. É bem verdade de que há uma inconstância muito grande. Mas Deus sabe quem escolhe, por que escolhe e quando escolhe. E da onde escolhe. Porque geralmente quem faz a obra e que tem amor pela obra não precisa de um cargo, de uma nomenclatura, de uma eclesiologia, mas sim, tão somente, entender da onde Jesus o arrancou e a obra que ele tem na vida de cada um. É sobre isso que eu quero falar, sabe? Esta palavra não é como um tom ou como um contexto de teologia ou de eclesiologia ou de alguma coisa, mas na verdade, nem de escatologia, mas na verdade de entendermos que o Senhor nos chamou para uma grande obra, que o Senhor nos escolheu e que Ele é aquele que galardoa cada um de acordo com a sua obra. Deus deu a mim e a você talentos, dons, para que nós possamos usar na obra dele, e muitos
tenha enterrado o seu talento. Se o Senhor voltar hoje, o que é que você tem para oferecer a Ele? Ou quais são as obras que você teria para apresentar diante dEle? Essa palavra é muito forte, porque hoje você possa estar ouvindo e diga, isso daí não serve para nada. Mas imagina quando o Senhor vier. A Bíblia diz, pelo fruto o conhecereis. É tempo de acordarmos para a realidade. Eu me lembro de um hino da cantora Lauriette, que nos diz algo bem interessante. Ore um pouco mais, se consagre um pouco mais, santifica. Jesus está voltando, não há tempo para perder. O Espírito Santo clama santidade, ó igreja. Amém? Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça resplandecer sobre ti o rosto e te dê a paz. Deixa eu também estar mandando um abraço muito especial para minha filha, que hoje completa mais uma primavera. Amém? 16 anos, minha filha Adriele Camille, a minha caçula. Que Deus possa sempre abençoar a vida da minha filha, da minha bênção. E quando você for orar, apresente ela. Apresente também Daniele, a filha do pastor Adriano, e também Evelyn, tá bom? As 3 filhas que o Senhor tem me dado e que com muito esforço nós estamos educando-a e fazendo com que cresçam na presença do Senhor. Amém? Parabéns, minha filha, e papai tem um orgulho muito grande de você. Também queremos estar mandando parabéns para a esposa do irmão Conde da 104.9 em Manhuaçu, a ministrante do Ministério Infantil, irmã Lucilei Alves, e lá de Manhuaçu, que ontem completou mais uma primavera. Que Deus abençoe. Tive o prazer de lá estar, lá na cidade de Manhuaçu, em Minas Gerais. Tive o prazer de conhecer essa família que é uma bênção. Então, parabéns também, dirigente Lucilei Alves. Que Deus abençoe o Ministério Infantil e toda a sua família. E parabéns. Feliz aniversário também a você que hoje está completando mais uma primavera. E que o Senhor te abençoe sempre, em nome de Jesus. Fica na paz. E que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus. Glória!